Olá, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa 12ª aula e hoje começamos com este exercício, ainda relativo à regra da cadeia ou a derivada da função composta. Consideremos duas funções, g de R2 em R2 e f de R2 para R, definidas da seguinte maneira. G de UV é igual ao cosseno de UV² e na segunda componente, logaritmo de raiz quadrada de 1 mais U². Atenção que isto é o mesmo que ter logaritmo de 1 mais U² elevado a 1/2, que por sua vez é igual a 1/2 vezes logaritmo de 1 mais U². Portanto, estamos a usar uma das propriedades da função, de qualquer função logarítmica. E a função f é definida por f de xy igual ao cosseno de x vezes seno de y. O que se pede é a derivada parcial da função composta f após g em ordem à variável u no ponto 1, 0. Então, como é que vamos resolver este exercício? Como é que vamos calcular esta derivada parcial? Ora bem, nós temos ali f após g. Significa que primeiro fazemos g e só depois f. Então, olhem para aquilo que eu tenho no quadro. Portanto, nós temos g que vai de R2 para R2. Portanto, e o g transforma o ponto V no par cosseno de UV² e 1/2 de logaritmo de 1 mais U². E a seguir fazemos f. Portanto, é natural chamar x ao cosseno de UV² e y a 1/2 de logaritmo de 1 mais U². Portanto, e o f de xy é então cosseno de x, seno de y, que eu chamei z. Então temos este diagrama que corresponde à composta destas duas funções. Z depende de x e de y, x depende de u e v, mas y, que é a segunda componente da função g, só depende de u. Daí que em y só entra uma setinha. Bem, então, uma vez que já temos o diagrama, a derivada de f após g em ordem a u, primeiro num ponto UV genérico, é o mesmo que a derivada de z em ordem a u e, por sua vez, isto é igual à derivada de z em ordem a x vezes a derivada de x em ordem a u, mais a derivada de z em ordem a y vezes a derivada de y em ordem a u. Se bem que eu coloquei dy sobre du, uma vez que, tal como disse, o y só depende de u. Está bem? Portanto, não faz mal, neste caso, se colocassem ΔU, ΔY, mas também podemos deixar ficar dy sobre du. Bem, então isto é igual, por sua vez, a quê? Portanto, a derivada de z em ordem a x é menos seno de x, seno de y. Tá? Portanto, o y trabalha como sendo uma constante, ou seja, o seno de y é como se fosse uma constante. E a derivada do cosseno de x é menos seno de x. Depois, vezes, a derivada de x em ordem a u é v² vezes menos seno de uv². Está bem? Portanto, aqui o v funciona como sendo uma constante, ou seja, o v² é como se fosse uma constante. E o u é que é a variável. Portanto, a derivada de x em ordem a u, tal como disse, é igual a v² vezes menos seno de uv². Portanto, eu insisto nisto, não prossigam sem entender estas derivadas parciais. Senão depois fica muito mais difícil para a frente entender, está bem? Bom, continuando. Mais a derivada de z em ordem a y, neste caso vai ser cosseno de x vezes cosseno de y, e depois a derivada de y, portanto, relativamente a u, vai ser 1/2 vezes
2u sobre 1 mais u ao quadrado, uma vez que estamos a derivar um logaritmo. Portanto, aqueles dois já os simplifiquei, portanto eliminam-se. E ficamos então com seno de x, seno de y, vezes v quadrado, vezes seno de uv quadrado, mais cosseno de x, cosseno de y, vezes u sobre 1 mais u ao quadrado. Pronto, isto é a derivada de f após g, ou seja, a derivada de z em ordem a u, num ponto genérico. Mas nós queríamos, portanto, o enunciado pedia esta derivada no ponto 1, 0. Evidentemente que o 1 será o u e o 0 será o v. Ou se quiserem, o u0 é 1 e o v0 é 0, tal como eu coloquei no início do exercício. Bem, mas se o u é igual a 1 e o v é igual a 0, então quanto é que é o x? O x vai ser cosseno de 0, ou seja, é igual a 1. E o y é 1 meio vezes logaritmo de 1 mais 1, ou seja, logaritmo de 2. E, novamente, se eu passar aquele 1 meio para expoente de 2, voltamos a ficar com o logaritmo da raiz de 2. Finalmente, a derivada de f após g em ordem a u no ponto 1, 0 vai ser então seno de 1. Atenção que seno de 1 não é π sobre 2. O seno de π sobre 2 é que é 1. Portanto, seno de 1 é seno de 1. Existe seno de x para qualquer x pertencente a R. Portanto, seno de 1, se quiserem ter um valor aproximado, podem fazer na máquina, desde que a máquina esteja em radianos. Portanto, dizia eu que tínhamos a derivada de f após g em ordem a u no ponto 1, 0 como sendo seno de 1 vezes seno do logaritmo da raiz de 2, e depois isto vai-se anular porque a seguir temos vezes 0, uma vez que o v é igual a 0. Portanto, essa parcela anula-se, mais, agora, o cosseno de 1 vezes o cosseno de y, ou seja, cosseno de logaritmo de raiz de 2, vezes 1 sobre 1 mais 1 ao quadrado, uma vez que o u é igual a 1. Tudo isto dá cosseno de 1 vezes cosseno de logaritmo de raiz de 2 sobre 2. E pronto, temos então assim conseguida esta derivada parcial. E vamos para aquele que será o nosso último exercício, envolvendo a derivada da função composta. Consideremos uma função de duas variáveis, u de xy igual a f de x mais e elevado a y, mais um certo g de x menos g elevado a y. Não é dito no enunciado, mas é suposto que aquelas funções f e g, que são desconhecidas, não é? Mas é suposto que as funções f e g sejam diferenciáveis num certo intervalo da reta. Está bem? Eu digo isto porque nós vamos ter que as derivar. Pronto. Então, o que é que se pretende? Queremos provar que e elevado a 2y vezes Δ2u Δx2 menos Δ2u Δy2 mais Δu sobre Δy é igual a 0. Aquela notação Δ2u Δy2, o que é que significa? Bom, Δ2u Δy2 é precisamente a derivada em ordem a y da derivada em ordem a y. Está bem? Portanto, eu tenho Δu Δy. Se eu derivar Δu Δy novamente em ordem a y, vou obter o Δ2u Δy2. Está bem? Portanto, é assim que se denota a segunda derivada de u em ordem a y. Pronto, é apenas uma notação. Bem, mas vamos lá então. Esqueci-me de dizer. Neste exercício, apenas vou calcular o Δu Δy e o Δ2u Δy2. Tá? Portanto, o resto, ou seja, o Δ2u Δx2, podem calcular de maneira a poder concluir o exercício.
Mas vamos então ver como é que isto se calcula. Bem, em primeiro lugar, u de xy é uma soma, uma vez que é um f mais um g. Então, antes de mais, devemos usar a regra da derivada da soma. Está bem? Antes de fazer qualquer diagrama, devemos usar que a derivada da soma é a soma das derivadas. Está bem? Então, a derivada de u em ordem a y vai ser a derivada de f em ordem a y mais a derivada de g em ordem a y. E agora fazemos um diagrama para cada uma destas parcelas. Está bem? Portanto, os diagramas estão a vermelho. Portanto, o f depende de v. Por sua vez, o v depende de x e de y. O g depende de w. E o w depende de x e de y. Temos ali dois diagramas pequeninos. Pronto, então sendo assim, ΔF, ΔY vai ser df sobre dv, uma vez que o f só depende de v, por isso é que pomos um d, vezes ΔV, ΔY. Aqui já é um delta, porque o v depende de x e de y. Depois, mais dg sobre dw, vezes ΔW sobre ΔY. Tudo isto é igual a f' de v, portanto, f' de v é outra forma de se escrever df sobre dv, vezes e elevado a y. Este e elevado a y é a derivada de x mais g elevado a y em ordem a y, mais g' de w, vezes menos g elevado a y. Portanto, aquele menos g elevado a y é a derivada de x menos g elevado a y em ordem a y. E tudo isto é igual a f' de v menos g' de w, tudo a multiplicar por e elevado a y. Pronto. Vamos olhar para a segunda metade do quadro. Como obter agora a segunda derivada de u em ordem a y? Portanto, é a derivada em ordem a y da derivada em ordem a y. Mas a derivada em ordem a y já a temos. É que está no quadro do lado esquerdo ao fundo. Então vamos ter que derivar essa expressão, que está dentro daquele retângulo, novamente em ordem a y. Está bem? Por isso é que está. Temos então que ΔY2u, ΔY2 é a derivada de f' de v menos g' de w vezes g elevado a y em ordem a y. E mais uma vez, o que é que temos aqui? Temos um produto e uma diferença. Está bem? A função que vamos derivar em ordem a y é o produto de duas expressões, sendo que a primeira expressão é uma diferença de duas expressões. Portanto, há que usar as regras de derivação, quer do produto, quer da diferença. Bem, então vamos derivar f' de v menos g' de w em ordem a y. Portanto, é a derivada da diferença. Bom, a derivada da diferença é a diferença das derivadas. Então, qual é a derivada de f' de v em ordem a y? Vamos olhar novamente para o primeiro diagrama, só que agora em vez de termos um f, temos um f'. Portanto, fica tudo igual, só que em vez de termos um f, temos um f'. Então vai ser f duas linhas de v vezes a derivada de v em ordem a y. Ou seja, f duas linhas de v vezes a elevado a y. Depois, menos, agora a mesma coisa para a função g. Ou neste caso para a função g'. Portanto, fica menos g duas linhas de w vezes a derivada de w em ordem a y. Mas a derivada de w em ordem a y é menos g elevado a y. Está bem? Fechar parênteses. Portanto, tudo o que temos aqui é a derivada de f' de v menos g' de w em ordem a y. E agora, que multiplica, isto vai multiplicar por e elevado a y. Tá? Estamos a derivar o produto. Agora, mantemos o primeiro, ou seja, f' de v menos g' de w, e multiplicamos pela derivada do segundo, ou seja, pela derivada de elevado a y, que é ela própria, elevado a y. E pronto, agora se quiserem podemos tirar os parênteses e fica f duas linhas de v vezes e elevado a 2y mais g duas linhas de w vezes e elevado a 2y mais f' de v vezes e elevado a y menos g' de w vezes e elevado a y. Pronto, penso que temos o mais difícil em relação a este exercício. Sugiro então agora que calculem o ΔU, ΔX
e o delta 2u delta x2. Noto que esta derivada em ordem a x é bem mais simples. Está bem? Uma vez que a derivada de v em ordem a x e a derivada de w em ordem a x são ambas iguais a 1. Está bem? Portanto, vai ficar bem mais simples. Pronto, completem o exercício. Na verdade, não falta quase nada. E espero que tenham entendido, está bom? Caso não tenham entendido completamente, sugiro que tentem fazer sozinhos, que façam pausa e só depois é que avançam. Ok? Bem, e finalmente vamos introduzir uma secção nova, que é a função implícita e a sua derivada. Está bem? Bom, então o que é isto da função implícita? Eu vou pôr aqui um exemplo introdutório, que é o seguinte. Vou fazer duas perguntas. A equação x² mais y² igual a 4, portanto, que representa uma circunferência da raio 2, portanto, esta equação define y como função de x numa vizinhança do ponto 1 raiz 3. O que é que isto significa? Portanto, esta equação, ou seja, a circunferência de raio 2, define o y como função de x numa vizinhança do ponto 1 sobre 1 raiz 3. Reparem, o ponto 1 raiz 3 é um ponto que satisfaz a equação. Portanto, é um ponto que está sobre a circunferência. Quando eu pergunto se esta equação define y como função de x à volta do ponto 1 raiz 3, eu estou a perguntar se aquele pedacinho de circunferência à volta do ponto 1 raiz 3 pode ser o gráfico de uma função y igual a f de x. O que é que acham? Eu acho que sim. Não é? Aquele pedacinho do gráfico, ali assinalado a vermelho, no fundo é um arco, é um pequeno arco de circunferência que tem centro no ponto 1 raiz 3. Aquele pedacinho pode ser o gráfico de uma função y igual a f de x, em que o f de 1 é raiz de 3. Neste caso, essa função f é possível dizer qual é, de forma explícita. Portanto, a função f vai ser precisamente raiz mais raiz quadrada de 4 menos x quadrado. Está bem? E essa função f está definida num pequeno intervalo contendo o ponto 1. Está bem? Pronto. Então a resposta aqui é sim. Agora, a mesma equação, x² mais y² igual a 4, será que define y como função de x numa vizinhança do ponto 2, 0? Olhem para o ponto 2, 0. Isto significa dizer o seguinte. Será que existe um pequeno arco daquela circunferência centrado no ponto 2, 0, de tal modo que esse pequeno arco seja o gráfico de uma função y igual a f de x? Tá bom? E essa função f teria que ter domínio um pequeno intervalo centrado no ponto 2, no ponto da abscissa x igual a 2. Então, olhando para a figura, é óbvio que a resposta é não. Reparem que um ponto à esquerda do 2 teria duas imagens, um em cima e outra em baixo. Portanto, isso não é uma função. Uma função, a imagem de um ponto, é única, não é? Por outro lado, um ponto à direita do 2 não teria imagem nenhuma. Está bem? Então, a resposta à segunda pergunta é não. Só queria que notassem o seguinte. Vamos chamar x² mais y² de f maiúsculo de xy. E vamos considerar a derivada parcial de f maiúsculo em ordem a y. Vamos considerar a derivada parcial de f maiúsculo em ordem a y, porquê? Porque eu nas minhas perguntas acima
eu questionava se a equação definia y como função de x. Definia y como função de x. Então estou a considerar a derivada parcial de f, daquele f maiúsculo, em ordem a y. Bem, essa derivada é 2y, mas a derivada no primeiro ponto, ou seja, no ponto 1 raiz de 3, é 2 raiz de 3, que é diferente de 0. Ao passo que no ponto 2, 0, a derivada parcial de f em ordem a y, ou seja, 2y, no ponto 2, 0 é igual a 2 vezes 0, que é igual a 0. Portanto, esta é, de facto, a razão principal para que aquela equação não defina y como função de x numa vizinhança do ponto 2, 0. Está bem? Porque esta derivada parcial deu 0. No primeiro caso, deu diferente de 0, então tal influenciou a nossa resposta e permitiu que sim, ou seja, que a equação defina y como função de x numa vizinhança do ponto 1 raiz de 3. Portanto, esta é a principal razão, ser diferente de 0 ou ser igual a 0. Bem, vejamos então um exemplo, não com 2 variáveis, mas com 3 variáveis. Que é para ser mais difícil, não é? Bem, seja então S a superfície de equação x² mais xz mais yz igual a 11. Pretende-se mostrar que esta equação define x como função de yz numa vizinhança do ponto 2, 1, 1. Ou seja, pretende-se provar que é possível resolver aquela equação em ordem a x numa vizinhança do ponto 2, 1, 1. Ou seja, é possível escrevermos x igual a um f minúsculo de yz. Ou seja, é possível deixar ficar o x sozinho no primeiro membro e passar o y e o z e as constantes para o segundo membro. Reparem que isso não é tarefa fácil, uma vez que temos ali x², depois temos x a multiplicar por y, portanto eu não consigo deixar ficar o x sozinho no primeiro membro, pelo menos parece-me difícil. Portanto, isto é só para explicar o que é que se pretende provar. Depois, há ainda mais uma pergunta, que é calcular a derivada parcial de x em ordem a y no ponto 1, 1 e a derivada parcial de x em ordem a z no ponto 1, 1. Portanto, supondo que este x, no fundo, é o f, o tal f minúsculo de yz. Tá bom? Portanto, aquele 1 é o y e o outro 1 é o z. Bom, então como é que se mostra que a equação define x como função de yz numa vizinhança daquele ponto? Então, a resolução é esta. Para que a equação x² mais xy mais yz igual a 11 defina x como função de y e z, portanto, à volta do ponto 2, 1, 1, ou numa vizinhança 2 do ponto 2, 1, 1, é preciso que se verifiquem sempre 3 condições. Ok? Pronto. Então, quais são elas? Bem, vamos designar por f maiúsculo de x, y, z a expressão x² mais xy mais yz. Então, a primeira condição é que o ponto 2, 1, 1 esteja na superfície, ou seja, que o f de 2, 1, 1 seja 11. E, de facto, isso é verdade. Porquê? Porque f de 2, 1, 1 é 2² mais 2 vezes 1 mais 1 vezes 1, ou seja, 8 mais 2 mais 1, que dá 11. Portanto, o ponto está sobre a superfície. Reparem que no exemplo introdutório, aquele ponto 1 raiz 3 também estava sobre a circunferência. Ok? Pronto. A segunda condição para que a equação defina x como função de y e z é que
as três derivadas parciais de f maiúsculo em ordem a x, em ordem a y e em ordem a z sejam funções contínuas. Bom, a derivada parcial de f maiúsculo em ordem a x é 3x² mais y. A derivada parcial de f maiúsculo em ordem a y é x mais z. E a derivada parcial em ordem a z é y. Obviamente que estas funções são contínuas em R3 por serem funções polinomiais. Está bem? Portanto, aqui não é necessário estar a dar grandes justificações. Bom, e vamos àquilo que é a condição mais importante para que a nossa equação defina x como função de y e z. Tá? E essa condição é precisamente esta. A derivada parcial do tal f maiúsculo em ordem a x, no ponto 2, 1, 1, tem que ser diferente de zero. Lembram-se do exemplo introdutório? Portanto, esta derivada parcial tem que ser diferente de zero. Vejamos se de facto é. Portanto, a derivada parcial de f em ordem a x é 3x² mais y. No ponto 2, 1, 1 é 3 vezes 2 ao quadrado mais 1, que é igual a 13, e 13 é diferente de zero. Está bem? É diferente de zero. Portanto, estão reunidas as três condições para que a nossa equação defina de forma implícita x como função de y e z à volta do ponto 2, 1, 1. Ou seja, ter f de x, y, z, ter f maiúsculo de x, y, z igual a 11 é o mesmo que ter x igual a x de y, z. Ou se quiserem x igual a um f minúsculo de y, z. Para alguma função diferenciável f que, obviamente, satisfaz f de 1, 1 igual a 2. Bom, como obter agora a derivada parcial de x em ordem a y e a derivada parcial de x em ordem a z no ponto 1, 1? Ou, se quiserem, a derivada parcial de f minúsculo em ordem a y e a derivada parcial de f minúsculo em ordem a z no ponto 1, 1. Portanto, aquele f minúsculo é a tal função que nós não conhecemos explicitamente o f de y, z, mas sabemos que existe por aquilo que já fizemos. Tá bem? Portanto, esta função não é conhecida de forma explícita, mas nós pretendemos, mesmo assim, encontrar as suas derivadas parciais no seu ponto, no ponto 1, 1. Bem, então como é que vamos fazer? Vamos pegar na equação x² mais xy mais yz igual a 11, que nós sabemos que é equivalente a dizer que o x é igual a um f minúsculo de yz. Pelo menos numa vizinhança do ponto 2, 1, 1. E o que é que eu vou fazer agora? Vou derivar ambos os membros desta equação, portanto, da equação do lado esquerdo, ou seja, da equação x² mais xy mais yz igual a 11, em ordem a y, mas, atenção, mas considerando que o x é função de yz, ou seja, que o x é um certo x de yz. No fundo, onde está x é como se tivesse uma função em y e em z, ou uma expressão em y e z. Depois, derivo a mesma equação em ordem a z, mas considerando na mesma o x como função de y e z. Então vamos lá. Qual é a derivada de x² em ordem a y? Eu vou derivar a potência. A derivada de x³ em ordem a y agora não é zero. Portanto, aqui não são as derivadas parciais normais. A derivada de x³ em ordem a y, dado que o x é função de yz, então a derivada de x³ vai ser 3x² vezes ΔX sobre ΔY. Está bem? Derivei a potência. A derivada de x³ em ordem a y é 3x² vezes a derivada de x em ordem a y. Agora vou ter que derivar x vezes y em ordem a y. Portanto, vou derivar o produto.
A derivada de x em ordem a y é delta x, delta y. Vezes y. Agora mais, agora mantenho o primeiro, que é x, e derivo o y em ordem a y, que é 1. Está bem? E agora vou ter que derivar yz em ordem a y. Claro que aqui o z é como se fosse uma constante, portanto a derivada de yz em ordem a y é z. Igual à derivada de 11. A derivada de 11 é 0. Ok? Pronto. Agora, no ponto 2, 1, 1, ou seja, quando o x0 é igual a 2, o y0 é igual a 1 e o z0 é igual a 1, vamos obter o seguinte. 3 vezes 2 ao quadrado, vezes a derivada parcial de x em ordem a y no ponto 1, 1, mais derivada parcial de x em ordem a y, também no ponto 1, 1, obviamente, vezes 1. O 1 é o y0. Mais 2, que é o x0, mais 1, que é o z0, igual a 0. Ok? Depois, no segundo passo, vamos então, tal como disse, derivar a mesma equação em ordem a z, mas considerando o x na mesma como função de y e z. Então, qual é a derivada de x ao cubo em ordem a z? Da mesma maneira, vai ser 3x² vezes Δx, Δz. A derivada de xy em ordem a z, portanto, o y é como se fosse uma constante, então vai ser Δx, Δz vezes y. Está bem? Pronto. Mais a derivada de yz em ordem a z, que é y. Está bem? Porque o y é como se fosse uma constante. Igual a derivada de 11 em ordem a z, que é igual a 0. No ponto 2, 1, 1, obtemos então 3 vezes 4, vezes Δx, Δz no ponto 1, 1, mais Δx, Δz no ponto 1, 1, vezes 1, mais 1 igual a 0. Pronto, e resolvendo estas equações em ordem a Δx, Δy no ponto 1, 1, e Δx, Δz no ponto 1, 1, ou se quiserem ΔF minúsculo, ΔZ no ponto 1, 1, obtemos precisamente as derivadas parciais menos 3 sobre 13 e menos 1 sobre 13. Ok? Aqui neste quadro apenas temos uma explicação um pouco mais detalhada de uma das derivadas que apareceu anteriormente. Reparem que, seja lá o que for aquele A maiúsculo que eu ali tenho, não interessa, a derivada de A ao cubo é 3A² vezes A'. Certo? Agora imaginem que o A, aquele A maiúsculo, é o x, ou seja, o A é a nossa função f de yz. Então temos que a derivada de x ao cubo, em ordem a y, é a derivada de f de yz ao cubo, em ordem a y. E qual é esta derivada? Portanto, vamos ter que derivar a potência. É então 3 vezes f de yz ao quadrado vezes a derivada de f de yz em ordem a y. Mas isto é precisamente igual a 3 vezes x² vezes ΔF sobre ΔY. Ou se quiserem, 3x² vezes ΔX sobre ΔY. Está bem? Foi isto que surgiu no quadro anterior. E pronto, damos por encerrada mais uma aula. Despeço-me por hoje. Até o próximo dia.